tu falando do Júlio, a mudança de tratamento é legal você falar, porque tu falou de uma ação totalmente diferente com o Jefferson, porque não tinha outro. Teve que botar, deixou, ele arrebentou. Mas, porra, você vê o Júlio, cara. O Júlio é um cara, assim, mais completo, cara. O Júlio é aquele cara que... Ele fazia tudo bem, cara. O Júlio, ele fazia tudo bem, entendeu? Aquele cara que... Tem um monte de goleiro bom que eu trabalhei. Tu trabalhou com um caminhão. Não, tu fez... tu falou de 3 goleiros aí, rapidinho, de seleção brasileira. O Fábio não disputou Copa, mas foi convocado várias vezes. E se fosse convocado, deveria ser. E se fosse, não ia surpreender ninguém, porque mereceu anos ser convocado. Até hoje, acho que merece. Mesmo com essa... Até pensei que o Diniz fosse dar uma moralzinha. Mas acho que ia dar muita porrada nele. Eu acho que ele não foi convocado aí com coisa por causa disso. Por quê? Que iam falar que, porra, é o treinador do Fluminense, foi campeão da Libertadores, mas que merecer, não, merece. Ele merece há 15 anos ser convocado para a seleção. Não sei se jogar, mas ser convocado. Acho que até para coroar o trabalho dele. Assim, ele foi algumas vezes. Uma Copa América que o Brasil ganhou, ele foi reserva do Júlio. A gente, joguei um Mundial Sub-20 em que o Júlio era o titular e o reserva. O Júlio tomou... ele é até 80, isso mesmo. Tomou-lhe uma portada. O Júlio fazendo as dele, sabe que o Júlio tem essas porras, né? Prendeu o dedo na porta. A gente tava na Nigéria. A porta era dessa largura, assim, ó. Pesada pra caramba. Pum, arrebentou o dedo do Júlio. O Fábio começou o Mundial e agarrou tudo. Mas com o Júlio teve uma dessa antes, no Sub-17, que ele era o reserva e o Toninho Barroso era o treinador, louco para botar ele, mas o garoto era um ano mais velho. Tá? Aí um dia lá, acho que depois do primeiro jogo, ele apareceu, acho que acordou com o olho meio cheio de, sei lá, conjuntivite, alguma coisa. Aí o treinador olhou, não, conjuntivite não dá para enxergar, vou botar o outro. Aí o Júlio entrou e jogou o campeonato todo. Jogou o campeonato todo, pegou um monte de pênalti. Não, o Júlio tem uns lances desses absurdos, né? Pô, o Marcelo Leite. Marcelo Leite era o goleiro da seleção Sub-20, foi pra seleção... E pior que o Marcelo depois chegou pra mim e foi cobrar de mim, né? Eu falei, o que eu posso fazer, cara? A gente não tinha goleiro. Você era o terceiro goleiro, estava lá no Mundial da Malásia. Machucou o Zé Carlos, o Fabinho foi suspenso. Era você, cara. Eu falei, era ele. Na hora ninguém entendeu nada. Como eu já tinha trabalhado com o Júlio desde os 15 anos, quando eu cheguei, o Júlio era do Sub-15. Então eu peguei ele no primeiro ano ali, começando, pequenininho. E aí eu falei, já tinha ido para uma seleção brasileira, já tinha sido campeão. Aí ficou aquela coisa, tinha que arrumar para ontem um goleiro. Não dava para contratar. Eu falei, vai ele, mano. Aí ficou todo mundo meio assim, né? Falou, mas 17 anos. Falei, vamos lá, vai dar tudo. E o Júlio o Júlio é muito incrível, cara. Ele, você olhava para ele assim, ele falou, fica tranquilo, professor, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Tá nem aí pra porra nenhuma, né? Cara, ele foi muito absurdo, cara. Ele entrou, e a partida foi engraçado que quando ele entrou, ele pegou logo um pênalti contra o Fluminense no Maracanã. Aí começou a ficar meio assim, né? Aí era o Kleber Leite, o presidente, né? Ele falou, na hora, ele falou, mas 17 anos. Eu falei, mas não tem jeito, é ele que vai... E aí depois, a gente foi campeão de 2 torneios que tinham no meio do ano, de Copa dos Campeões. Isso. E a gente foi campeão em cima do Grêmio, São Paulo, Santos. E aí eu cheguei para o presidente e falei, agora você tem que contratar um goleiro. Ele falou, mas não te entendo, você falou que era ele, agora que ele está... Todo mundo já conhece que ele... Eu falei, mas sabe por quê? Porque ele ainda é novinho, daqui a pouco ele vai errar e tal, e daqui a pouco... Então, tem que botar um outro que daqui a pouco vai chegar a hora dele e ele vai ser o titular, entendeu? Daí foi quando a gente contratou o Klemer. Sim. E aí o Klemer ele ficou aí com 21 anos, ele assumiu. Esquece. Então foi um processo legal. E isso que eu ia falar, foi importante legal. isso, porque se às vezes empolga todo mundo, sabe como é que é? Aí bota para jogar. Aí o cara erra aqui, erra ali, daqui a pouco não serve mais, entendeu? Então, estraga tem que ter calma. Aí ele jogava no 20, de vez em quando, uma final, aí jogava na seleção brasileira no 20. Foi pra semifinal de 20 com a gente. É isso aí ele vai jogando, vai amadurecendo, vai jogando, e na hora que ele... Aí chegou o Evaristo em 98, mandou todo mundo descer.
Os moleque. Quero essas molequinhos aqui. Menino vai jogar lá com o menino. Desceu todo mundo do profissional pro Júnior. A gente foi campeão carioca de Júnior. Cara, mas era aquele garoto que você já sabia, se não acontecesse nada, ele ia chegar ao profissional, entendeu? Porque às vezes é isso, ninguém tem bola de cristal. Você tem aquela visão ali, esse cara tem tudo pra ser o cara. Ele tinha muita personalidade, assim, ele lidava com a pressão, tranquilamente. A mudança física do Júlio foi absurda. Absurda. Quando a gente estava no juvenil, no juvenil infantil, isso mesmo. O Júlio subiu profissional. O Júlio e o Juan subiram juntos, quase. Acho que o Juan foi antes. O Juan foi antes, aí depois... Só que o Juan continuou magrinho do jeito dele mesmo, ficou até mais forte, mas nada absurdo. Quando a gente viu o Júlio, sei lá, pouco tempo, 5 meses depois... já estava forte. Cara, o trabalho em si... É água. Ele não conseguia... O Gatorade. O Gatorade. Ele novinho, cara, ele é magrinho. Muito magrelo, pô. Tem até uma foto, assim, dessas coisas de antiga, né? Uma vez eu bati uma foto e mandei pra ele. Olha como você era bonitinho. Cara, não, a mudança física do Júlio... E isso até deixou ele mais rápido, né? Porque quando tu tem mais potência, né, professor? Tu fica... fica mais forte. Porra, o Júlio era muito rápido embaixo do gol. Fazia uns trabalhos de porra, jogar assim, Tô falando do Júlio, a mudança de tratamento é legal você falar, porque tu falou de uma ação totalmente diferente com o Jefferson, porque não tinha outro. Teve que botar, deixou, ele arrebentou e ficou. Não é isso? Não, ele entrou, e foi legal assim, quando você tem um treinador também, cara, que compra o barulho ali, né? Agora, sim, o Filipão, ele foi impressionante, assim, cara. Porque a zaga, cara, a zaga era Cris e Clebão. Pô, o Clebão já mais para fim de carreira, chegando no Palmeiras, tudo. O Cris não, o Cris já estava, mas também já estava... já estava começando a descer, né? E aí... Ele me chamou o Jefferson e os dois. Aí reuniu assim, o Jefferson aqui, falou, eu vou avisar uma coisa para você. Você vai jogar. Se acontecer alguma coisa com você, a culpa é dos dois. Você não tem culpa de nada, hora nenhuma. O Jefferson até fala muito isso hoje, né? Ele falou, tudo que acontecer... de errado, a culpa é do Clebão e do Cris. Você não tem nada com isso. Você vai entrar e vai jogar do jeito que você faz todo dia aqui. Tudo. E aí o Jefferson até fala, pô, você vê o treinador fala um negócio dele. E os dois, cara, parecia que o Jefferson era filho deles, cara. Não tem qualquer coisinha que acontecia. Qualquer coisinha que acontecia, porra, ele já tomava frente, já tirava o Jefferson, porque o adversário... Percebe que é moleque, né? Um garoto de 17 já não jogou nunca. Tá, pô, vamos pressionar, vamos chutar, vamos... E os dois ali, mano, isso foi muito interessante. Isso é Até legal. hoje o Jefferson fala muito disso. Falou, pô, quando ele falou isso pra mim, eu falei, pô, o que ele tá falando, cara? E ele falou exatamente isso, a culpa é sempre dos dois.